lá. Aí, Drica, já fiz o convite para vocês e vamos iniciar nossos trabalhos aqui. Vamos ver. Isso. Dá uma focada na... Isso, Drica. Show! Boa noite. Dá para ouvir? Tudo bem? Bem, e você? Pô, quanto tempo? Quanto tempo não, né, pô? Comecinho do mês agora, quanto tempo? É que, na verdade, eu sou de São José do Rio Preto, fico 2 semanas sem ver o pessoal e já falo que há quanto tempo já, né? Peraí, deixa eu fazer o convite para Inês novamente. Vamos lá. Inês, estou fazendo o convite. Aqui, convidando. Convite foi feito. Vamos ver se a Inês entra logo em seguida. Tá Ó, dizendo. você vai receber um convite aí, Inês. É só clicar. Vou chamar de novo. Vamos lá. Ó, o convite foi feito. Vê se apareceu o convite. É só clicar nele. Ó, de novo, estou mandando o convite novamente. Agora sim. Ah, moçada, como é que eu faço isso aqui, gente? Agora você precisa de centrar, agora precisa de focalizar em você aí. Agora é colocar a câmera em ordem aí. Ah, meninos, que eu não sei fazer esses negócios. Cara, dinossauro, né, então? Vamos lá. Aí, isso. Vira a câmera. Isso. Gente, eu sou Parabéns. do tempo do dinossauro, da máquina de escrever, entendeu? Você quer dizer, né? Somos da época do dinossauro, né? Somos da época do dinossauro. Você é novinho, cara. Prazer, viu? Estar com você. Grande Prazer é prazer. todo nosso. Gratidão sempre. Que isso, a gratidão é toda nossa, né? É toda a comunidade dos acupunturistas de Mestre Tung e, na verdade, para todos que faz acupuntura, que, na verdade, estuda a medicina chinesa, né? Hoje aqui tem bastante pessoas amigas. O Flávio Bravo está aqui, a Vichebel Ixi, acabou de Maria. entrar, isso. Várias pessoas amigas aí que estão entrando. Vamos agitando um pouco. Agora me fala aí, Drica, você falou para mim que estava muito nervosa hoje. Como é que foi isso aí? Explica isso para mim. Nós só vamos Beijo, conversar no Drica. vídeo só. Beijo, Drica. Ó, fiquei tão concentrado no mestre que nem te falei um oi, né, cara? Poxa, Nem eu, né? Eu tô concentrada em você. concentrada no mestre. Ah, Daniela Viana, nossa, que saudade, Dan. Nem quanto tempo que eu não te vejo. Nossa, tô sabendo nada de você. Eu lembro quando nós conversamos lá atrás, você estava entrando na faculdade de medicina, né? Nós nunca mais acabamos nos falando aí. São os caminhos que vão se ramificando aí, cada um vai por um caminho. Mas, gente, que bacana, viu, receber vocês. Você sabe que tem uma coisa, né? Eu coloquei hoje na chamada e vocês receberam essa chamada, que, na verdade, eu vou pedir para vocês se apresentarem depois. Eu vou fazer o seguinte, ó, para a gente não ficar complicado, eu falo assim, ó, fala, o que você pensa disso? Aí depois eu falo assim, e o que você pensa? Para a gente poder não atropelar, tá combinado? Então, o que acontece? É muito esse assunto, engraçado é o seguinte, porque eu também não domino nada sobre o assunto. E quando eu tive o prazer, né, logicamente, vou deixar que a Inês fale, logicamente, eu tive o prazer de ter tanto a Inês quanto a Drica como minhas alunas, que foi um prazer imenso, né? A Drica, na verdade, nós já somos amigos já há muitos anos, né, Drica? A gente já frequentou muitos ambulatórios juntos aí, então a gente já tem uma relação. A Inês, eu sei que a Inês passou por um perrenguezinho, né, Inês? O tal do Covid, hein, que abateu várias pessoas, aí você acabou não estando com a gente aí mais próximo, aí, mas com certeza isso logo vai equacionar e você estará nos ambulatórios com a gente novamente. Agora, fala uma coisa, Inês. Esse assunto é um assunto que, apesar de eu não dominar, eu tenho uma vontade de me especializar tremendamente. E uma coisa que, para mim, acabou assim reforçando essa vontade
foi justamente quando terminou o Mestre Tung, só que você vai falar sobre isso depois. E você falou assim, Fábio, eu estou utilizando muito o Mestre Tung para laser. Mas antes disso, eu só dei essa deixa aí. Antes disso, eu gostaria de saber o seguinte. Inês, fala um pouco sobre você, a sua trajetória profissional, a sua trajetória com a acupuntura e a sua trajetória com a acupuntura do Mestre Tung. Só para o pessoal saber, né, te conhecer, depois a dica eu vou fazer a mesma pergunta. Conta para nós aí. É longa a história, né? Porque o DNA também é longo, né? Mas eu sou dentista de formação, né? Eu Sim. trabalhei, já tenho uns 38 anos de formada. Fiz mestrado, doutorado, especialização em pacientes especiais, depois fiz medicina tradicional chinesa, fiz medicina da família, fiz homeopatia. Então, a minha trajetória desses 38 anos foram intensas, sempre na busca de alguma coisa a mais. Eu comecei com pacientes especiais, isso fez com que eu trabalhasse bastante com doenças crônicas, com doenças neurológicas, e acabei encontrando meu marido numa dessas, que é um neurologista, e juntos começamos uma grande trajetória de tentar recuperar e tratar de pessoas com doenças crônicas e com doenças neurológicas, que era uma coisa que eu me apaixonava mesmo. E nesse percurso da minha vida, teve um momento que eu entrei numa depressão, eu tive problemas emocionais e tal, e decidi, que eu não queria mais saber da odontologia, não queria saber mais de nada. Deu um tilt, assim. E numa dessas, meu marido falou para mim, que tal a acupuntura? Que tal iniciar uma nova trajetória, uma nova vida de acupuntura? Depois de toda essa trajetória que eu tinha feito nas universidades, pesquisa, eu queria largar tudo e começar uma coisa nova, uma coisa absolutamente nova. Eu falei, então eu não tenho nada que perder, mesmo se eu não gostar, não vou. E aí eu entrei na ABA, na Associação Brasileira de Acupuntura, e falei, vamos ver como é que é esse lance. Aí quando o professor entrou e falou sobre o Tao, eu me apaixonei pelo Tao. Então aqui, o Tao, primeiro era um, depois era dois, depois era três, e eu era a terceira que estava no meio, recebendo as energias dos astros, da sabedoria oriental, que eu gostava muito já. E eu mesma já tinha me submetido a um grande tratamento de acupuntura, porque eu tive graves problemas na cervical e já me tratava, eu, enquanto paciente. Mas não me imaginava fazendo isso. E aí foi. O laser, ele vem antes, ele vem em 1996, mais ou menos, porque a odontologia ela tem um grande salto aí nos lasers. O laser, no Brasil, começa na odontologia, depois vai sim, né, os primeiros, da baixa intensidade, né? E aí o laser eu já tinha, já trabalhava, então era uma coisa que eu já conhecia mais ou menos. E depois a coisa foi apaixonante, né? Tanto a acupuntura como o laser terapia é extremamente apaixonante, né? Inclusive, como eu ia acabar de falar para você, né? Na verdade, a medicina chinesa, como um todo, e a acupuntura, ela tem essa coisa, né? Se você toma contato com ela, é impossível não se apaixonar. É impossível. É impossível não se apaixonar, porque a pessoa que ela faz acupuntura, faz a medicina chinesa, que são vários ramos, né? Inclusive, o tuiná, fitoterapia, acupuntura, e vai, né? Vai caminhando por diversos caminhos, né? É impossível não se apaixonar pela acupuntura. Isso é uma coisa... E depois ela abre um leque na tua mente que você nunca mais é a mesma pessoa. Cada dia eu penso numa coisa diferente e eu acho respostas na acupuntura. E é aquela história, né? 7,8 bilhões de seres humanos no planeta Terra e ninguém é igual a ninguém. E aí cada paciente é único em si só. E aquele paciente você tem que trabalhar, pensar. Eu vou para casa pensando, o que eu vou fazer naquele paciente? O que ele não melhora? E aí a busca, achei bastante interessante na última live que você falou, que você disse que a gente não tem que ficar com a mente assim, né? Que você tem que buscar ferramentas para que você possa, de uma maneira melhor, ajudar teu paciente. Isso eu acho fantástico, porque é isso que eu penso. Por isso as minhas buscas durante toda a minha vida em buscar respostas, porque eu tinha muitas perguntas. Continuo tendo perguntas. Eu não sei nada ainda de Tung, e achei maravilhoso, e fico pensando, às vezes, por que isso, por que aquilo. É fantástico, isso te dá vida, te dá vontade de trabalhar e estudar.
Mas ó, agora é o seguinte, eu vou agora passar para a Drica. Eu já conheço a história da Drica, viu, Drica? Você para mim não tem novidade para contar, mas a galera precisa te conhecer, entendeu? Aí, Inês, nós vamos entrar no nosso assunto, que eu acho que é o que todo mundo está esperando, inclusive o Fábio, tá? Inclusive o Fábio está esperando, porque o Fábio também quer conhecer um pouco sobre o assunto, entendeu? Quer dizer, conhecer um pouco agora para ter que conhecer mais, porque com certeza é uma das especialidades que eu vou começar, que eu vou me enfiar de cabeça, com toda certeza aí. Drica, e aí? Me conta a sua trajetória, me conta o seu amor pela acupuntura, porque eu sei que você também é apaixonada. E fala também sobre a questão da sua paixão pela acupuntura do Mestre Tung. Ai, boa noite para todos. É uma grande satisfação, uma honra com grandes mestres, né? Porque tenho o mestre Fábio aqui, mas eu tenho a minha prima, né? Que é uma é alguém que está na minha frente e eu vou guiando, eu vou junto, eu vou seguindo os passos, né? A minha trajetória foi para a educação física, perto dela, porque eu fui para Mogi. Eu fui fazer o meu MC. Como a Inês, me especializei também em crianças com deficiência, né? Então eu tenho tanto a especialização da deficiência da audiocomunicação, quanto o trabalho com crianças com necessidades especiais diversas e também doenças mentais. Então, eu trabalhei muitos anos nessa área com crianças com várias deficiências. Entrei para a parte universitária, dando aula, mas minha grande paixão é o ser humano. Eu acho que eu sou muito encantada pelo ser humano e encantada pela obra que Deus, espiritualidade, enfim, né? O arquiteto do universo fez. Assim, admiradora total de tudo que acontece com o ser humano. Aí é o grande barato na minha vida. Foi assim, de estar sempre procurando o melhor, mas visando a educação física. Até que chegou um momento que eu fui guiada para procurar a acupuntura. De primeiro momento eu não consegui, porque meus horários não batiam, mas depois eu fui e justamente fui para a Comecei o curso de pós. Uma aula de aurículo, conheci o professor Fábio, nosso mestre Fábio. E depois fiquei sabendo que ele era o coordenador de mestre. E eu estava estagiando no ambulatório e, de repente, eu escutava, né, alguns comentários. O professor Fábio está aí, o professor Fábio. E aí a curiosidade, eu fui e ficava, né, de mãozinha para trás, que a gente não podia. A gente só podia olhar, porque a gente não tinha nem informação do mestre Tom. É que não sei porquê, naquele dia o ambulatório estava vazio. Aí o professor fez assim: você sabe sobre o mestre Tung? Eu falei: não, vem cá. Você sabe? Chamou umas 3, 4 pessoas para dentro do ambulatório. E aí ele começou a falar e a explicar sobre holografia. Gente, aquilo, eu falei: é isso que eu quero. Eu quero me aprofundar nesse conhecimento. Eu quero. E tudo foi tão fácil. E antes de eu fazer o curso com o professor, eu começava a raciocinar de forma holográfica. Chamava alguns amigos que estavam estagiando, mas que já tinham feito o curso. E aí ficava na cola, né? Pô, mas o problema é nesse ombro, vamos tratar o outro, vamos estimular o outro, ou vamos pegar uma outra parte do corpo, a parte do corpo. Enfim, a gente começava a conhecer esse universo, né, que Mestre Tung veio trazer para a gente. Fazer o curso de professor. Tempo, o de sangria, né?
Não sei porque agora estamos sangrando todo mundo, né? Vamos sangrar para melhorar. E os resultados vêm vindo, né? Até o professor brinca. Funciona mesmo? Mas, gente, isso não é mentirinha? Olha que funciona mesmo, né? Quando a Inês foi fazer Mestre Tung, ela já tinha feito um convite, assim, muito simples para mim. Vamos lá, vamos fazer junto. E aí já deu certo. E há um tempo atrás, deu certo de eu estar indo ver o trabalho maravilhoso. É uma coisa assim. Existe um respeito atrás do querido esposo da minha prima, aonde através dos resultados, resultados que precisam ser feitos, né, dos exames de sangue, exame de urina, enfim, um acompanhamento juntamente do laser com a acupuntura, com as regiões, as áreas de Mestre Tung. Gente, é fabuloso. É uma coisa. Você tá dando spoiler, hein? Você tá dando spoiler. Vamos deixar para falar já sobre isso. Pessoal, inclusive aproveitar. Eu fui para lá para conhecer o trabalho do laser. Comecei a estudar, já estou estudando um pouquinho, uma apostila, uma introdução, uns capítulos de livros, enfim. E eu acho que eu vou... Acho não, eu estou me encaminhando também para trazer... Mas você sabe que tem um detalhe, né? Eu combinei com a Inês o seguinte, falei, Inês, eu vou te perturbar por um tempo aí. Agora, olha que engraçado, né? A Inês, tanto é que a Inês... Várias pessoas aqui falando maravilhas a seu respeito aqui. Todo mundo que você é fantástica. A galera está entrando e realmente é verdade, né? Você é uma pessoa com conhecimento ímpar. Eu tive o privilégio, para mim foi o privilégio de poder ministrar aula para você, porque com certeza você agregou extremo valor nas aulas, né? Sobre as nossas conversas e tal. Isso aí acabou ficando... Desde que nós conversamos da primeira vez, falei assim, Inês, nós precisamos de fazer alguma coisa nesse aspecto para poder fazer esse casamento aí, entendeu? De trazer a acupuntura do Mestre Tung com o laser. E aquilo que eu falei para você, é uma coisa que eu sempre falo dentro de sala de aula, né? Sempre falo para o aluno o seguinte, o momento de você fazer a prova é quando você tem conhecimento e o paciente está na sua frente. Uma outra coisa que é uma abordagem que eu utilizo muito no dia a dia é o seguinte, tudo que você tem como ferramenta para que a pessoa tenha um tratamento humanizado, adequado e que dê um resultado, toda a ferramenta é válida. Foi inclusive como a própria Inês citou, que eu falei na live, né, na terça-feira, tudo isso é muito válido. E tudo isso é muito importante trazer para o nosso dia a dia, né? Isso é extremamente importante. Eu vou falar, o professor Vladimir entrou, meu amigo Tom, de muitos anos que eu não vejo, que ele está lá em Foz do Iguaçu, fazendo medicina no Paraguai, é um grandíssimo amigo meu, né? Ficou nessa trajetória de medicina chinesa por muitos anos aqui. Entrou várias pessoas, a Regina entrou. Regina, muito obrigado, agradeço demais. A Andréia daqui do Polo de São José do Rio Preto também entrou. Eu não consigo falar sobre todos que a pessoa vai entrando, acabam não lembrando. Mas, Inês, me fala uma coisa agora. É isso daqui que eu quero saber agora. Olha lá. Como que você está adicionando a acupuntura do Mestre Tung com laser? Como é que está sendo esse casamento? Você utiliza Mestre Tung para um objetivo, laser para o outro? Que direcionamento que você dá, por favor? Uma das coisas que eu faço diferente e que pouca gente faz, assim, pelo menos eu não, é associar o laser com a medicina tradicional chinesa em qualquer coisa, entendeu? E o Mestre Tung foi mais uma das ferramentas que eu fui utilizar. Porque como eu trabalhava com muitos pacientes pós-AVC, doenças, traumatismos cranianos, doenças degenerativas, Parkinson, eu não tinha ainda instrumentos suficientes
para tirar aquele meu paciente só apenas com as agulhas e a medicina tradicional. Eu precisava de mais alguma coisa, por isso que eu agreguei o laser. Então, eu não uso só o laser tópico, mas eu uso o laser sistêmico. Então, o que acontece? O Tung, ele serve, por exemplo, uma pessoa tem um AVC, o que acontece com ela? Uma invasão de frio, de vento, não é? Mas todos os meus canais ficam bloqueados. Por que eles ficam bloqueados? Porque o sistema parou. O sistema tem que sobreviver. Teve alguma coisa lá dentro do meu cérebro que não está legal. Ou eu tive uma hemorragia, ou eu tive uma isquemia porque faltou oxigênio. Ele vai desligar o corpo inteiro, porque ele é extremamente inteligente, a gente quer viver. Então ele vai desligar tudo. E você vai ficar com paralisias, porque todos os seus canais estão obstruídos. Não é isso que acontece? Pelo menos pela medicina tradicional chinesa. E como é que eu vou religar esse cara? Ele está assim porque ele não tem energia. Então eu vou colocar energia. O laser sistêmico, ele age a nível metabólico. Então ele vai agir em profundidade na fotoquímica do meu sangue. Então eu vou desinflamar, desencadear energia, vou nutrir as minhas células de energia, vou abastecer as minhas mitocôndrias, que são as nossas baterias celulares, que estão todas descarregadas. Então, eu vou voltar a ligar esse meu paciente. Mas ainda não era suficiente. Eu precisava fazer um bloqueio mais apropriado. E aí, o mestre Tung entrou. Porque, na verdade, o que mais funciona, no primeiro momento, é eu destravar o paciente com o Tung. Aí eu destravei, pronto. Agora eu coloco o laser. E aí, sim, a bioquímica da coisa vai acontecer em níveis mais profundos. Inclusive esse conceito que você citou aí, que depois, se a Drica quiser complementar, fica à vontade, esse conceito eu sempre deixo isso muito em evidência, ou seja, o papel da acupuntura, de modo geral, o quê? É desbloqueio dos canais, é fazer com que o fluxo do Qi e Shui seja o quê? Adequado. Tudo que sobe tem que subir, tudo que desce tem que descer, né? Tudo que tem que caminhar nas suas vias normais e naturais. E o que acaba acontecendo? Justamente eu sempre fortaleço isso. A questão de deixar sempre os caminhos livres, certo? Isso acaba sendo muito importante, o que você está falando, que a acupuntura, de modo geral, ela vai trabalhar nesse aspecto, né, de tirar, né, de desbloquear, deixar o caminho livre. Inclusive, foi muito bacana que você acabou fazendo um curso, tanto você quanto a Drica, né? Você fez parte da primeira turma e a Drica fez parte da segunda. E foi falado muito nessa questão da própria sangria, né? Inclusive os resultados que a sangria dá, de modo geral. E você tem alguma coisa para falar sobre isso, Drica? O que você diz nesse aspecto? A sangria, no primeiro... Eu ainda não... Na sangria e na acupuntura do mestre Tung, de modo geral, assim, para essa questão de liberar canais, aspectos de dor e tal, de desbloqueio, aquela coisa toda. Então, eu ainda não estou aplicando laser, diferente da Inês. Então, eu estou só com Tung, só a medicina chinesa sem o laser. A princípio, a minha primeira atuação é a sangria. Observar o problema do paciente ali, da pessoa, e buscar através da sangria, né, essa primeira liberação, esse desbloqueio. Aí vou para o agulhamento, né, tanto de Tung, complementando também muitas vezes com a sistêmica, mas a princípio o que eu tenho observado após o curso resultados muito positivos em relação a artroses, né, de mão, muitas dores, que eu tenho muito paciente com artrose, dores de joelho. Então, eu sou uma que vivenciou esse desbloqueio de joelho através da sangria. Então, essa vivência. Tá, agora, Inês, fala uma coisa para mim. Isso é importante porque é o seguinte, eu sempre friso uma outra coisa também. Né? Essas lives que nós estamos fazendo, seria muito simples, tanto é que a Drica até fez isso para mim, seria muito simples eu pegar um vídeo de depoimento, mas eu não quero isso. Eu acho que a live,
ela dá uma visão muito mais realista do nosso dia a dia e como que as coisas acontecem utilizando, né, o laser. Depois eu quero que vocês expliquem um pouco melhor sobre o laser, lógico, né, que eu também estou extremamente curiosíssimo. Ó, a Daniela aqui, ó, da minha esposa, tá batendo palma para vocês aí, entendeu? Ó, Rita, quem que tá dando microfonia? É o meu, pessoal? É o meu, Rita, que tá dando microfonia? Só me fala aí, mas tudo bem, me dá uma dica. Então, a Daniela tá falando aqui que tá louca para atuar com laser. Eu vou falar para a Daniela, eu vou perturbar a Inês aqui para ela ensinar para a gente trabalhar com laser. Ela tá na outra mesa ali. Então o que acontece? Com certeza. Com toda certeza. Inês, me fala uma coisa. É o da Drica. O Drica, o teu tá dando um pouco de microfonia. Eu não sei se é a rede, mas tudo bem, relaxa. Fala uma coisa para mim, Inês. Essa pergunta eu vou fazer, eu vou na verdade, direcionar para a Inês e depois para a Drica. O que mudou na forma com toda certeza? O que mudou no desempenho e nos resultados após a acupuntura do mestre Tung? Depois dessa pergunta, eu vou entrar na outra para você me explicar para nós melhor isso sobre o laser, tá? Tudo, né? Porque o processo se encurta mais, a solução se encurta mais. Então, quando eu tenho um paciente que está com hemiparesia e eu faço um 2204, 2205, e eu trabalho, eu desbloqueio e coloco energia, meu paciente vem outro na outra sessão. A evolução do tratamento é muito mais rápido. Eu demorava muito mais para obter resultados. O Tung veio acelerar o processo de melhora do paciente. Então, ele acelera violentamente, porque você dá um tranco no paciente, né? Quando você faz um Tung, né? Você levanta a energia, você faz um desbloqueio muito grande e depois você vai trabalhando as energias que estão liberadas. O laser, então, vai recompondo as energias celulares, vai fazendo um outro trabalho fotoquímico, tirando a dor ainda residual que ficou na região, mas acelera muito a melhora do paciente. Isso que eu percebo com o Tung, melhora mais rapidamente. A técnica é mais rápida, ela se potencializa. E uma das coisas interessantes uma das coisas que o laser faz é potencializar tudo que você coloca nele, você potencializa. Então, quando eu coloco um Tung lá, e eu estou passando energia laser simultaneamente, ele potencializa violentamente aqueles pontos do Tung. Então, isso eu percebo. O Tung sem o laser já é extremamente poderoso. Adiciona-se o laser, isso aí fica exponencialmente... Potencializa. E aí, o teu paciente, por exemplo, a gente recebe muito paciente, às vezes vem de ambulância, nosso consultório em frente ao hospital. Sim. E aí, o paciente vem, um AVC que acabou de sair lá, internou, mas ele está ainda semicomatoso. Você coloca 1 hora de laser nele e põe uns pontos, o cara acorda, entendeu? Então, é super fantástico. O cara acorda. Isso é interessante, né? Às vezes, lógico, a gente vai acompanhando, né? Vai acompanhando o mundo da terapia de modo geral, né? Nós somos acupunturistas, mas nós estamos com o pé aqui. Antenados, né? Sim, deixa eu cumprimentar o Flávio. Flávio, senti tua falta no final de semana aí, hein? Vou deixar registrado aí, senti sua falta sábado. Teve aula aqui, o senhor não veio. Mas vamos lá, vamos continuar. Então o que acaba acontecendo? E eu vejo algumas postagens do pessoal, na verdade, utilizando o próprio ozônio. Né? O ozônio para reconstrução, né? Reconstrução muscular, aquela coisa toda. E eu vejo o resultado com a própria sangria do Tung, com a própria sangria do mestre Tung, qual que é o recurso? O recurso é os pontos para serem sangrados corretamente e, logicamente, Aí, Flavião, tamo junto. E, logicamente, que a sua habilidade em estar fazendo a sangria, o resultado ele acaba sendo... Tanto é que eu falo, vou repetir sempre. Você citou umas coisas interessantes agora, Inês. Essa questão... que dá para ter um parâmetro, porque todo mundo pergunta assim para mim, né? Mas você fala que é bom. Tanto é que a Drica foi, entre aspas, né, Drica, convencida a fazer o curso através das nossas demonstrações práticas no ambulatório.
E acontece isso até hoje lá, certo? O pessoal lá lembra que, pelo fato de ter um ambulatório na própria faculdade, um ambulatório que ele já tem desde 2017, ou seja, tem anos esse ambulatório tá funcionando, ele está trabalhando, ele tem os seus horários fixos, é um ambulatório permanente, certo? É um ambulatório que a todo momento, se eu não me engano, fizeram uma pergunta aí, perguntando qual aparelho que você usa, Inês. Deixa eu ver se eu vejo a sua pergunta aqui, peraí, ver se eu consigo. A Rita pergunta para Inês sobre o laser. Qual aparelho você usa? E se usa um DMC, qual a potência que você usa em Tung? Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não entendo nada. Se quiser responder, pode responder, Inês. Olha, o universo do laser é maravilhoso, a gente fica tão apaixonado que é comprar todos os aparelhos, né? Porque a dinâmica desses aparelhos são muito grande. Eu uso muito, eu tenho o Ecofibras, que ele tem tanto a ponteira para você fazer laser puntura, em vez de você pôr agulhas, você colocar o laser. Eu tenho o cluster, aqui tem infra e vermelho simultaneamente. E você, como o laser é por centímetros, cada ponto é por centímetro, é por área que você aplica, um cluster vai pegar uma área muito maior, te facilita para dor, principalmente nas costas, tá? Então, ele te facilita porque o laser é por centímetro de área. Então, se eu tiver um pontuador desse, se eu tiver um pequeno desse, tiver, por exemplo, uma dor no braço, eu vou precisar ficar pontuando de 1 em 1 centímetro. Enquanto que um cluster vai me facilitar em membros, se eu tiver na perna, nas costas, eu consigo uma aplicação muito mais em áreas maiores. Então, aqui, eu tenho vermelho e infravermelho e tenho um pulsado. Joga vermelho e infravermelho. Aí, depende do que você precisa. E eu gosto muito eu tenho esse aqui também, é o Recover, da MM Optics. Ele tem tudo aqui. E o interessante é que você tira o pino. Esse é legal porque é uma bateria, ele tem um carregador. Se acopla, você vai, por exemplo, se você vai a algum lugar, se você vai atender domiciliarmente, você consegue levar ele carregado. Ele consegue fazer até 6 ILIB, ou seja, você consegue fazer até 6 aplicações. Ele tem uma pulseira rosqueável, então você põe a gente põe na radial, né? Tá? E você rosqueia, ó, e você aplica a fotobiomodulação da corrente sanguínea com o portátil. Já o outro, elétrico, né? Você tem que ter fio, isso aqui tem um acoplamento, e você coloca também a pulseira também, é uma outra pulseira, e você acopla. Lembrando sempre que o laser está aqui dentro, tá? Está aqui dentro. Então, essas peças não podem cair no chão, tá? Outra coisa, tem que ser calibradas anualmente. Então, anualmente eu levo no fim do ano, já em dezembro, assim, um pouco antes de eu sair, eu levo para calibrar. Tem que levar na empresa, eles calibram. Isso aqui tem 5, 6 anos de garantia. Me perguntaram sobre a dose, depende do que você precisa. Né? Eu liguei, né? Aqui você tem vários joules. Eu tenho infravermelho aqui. Eu não tenho pulsado aqui. Só tenho pulsado na Ecofibras, tá? O que o pulsado faz? Ele aplica o laser na superfície e na profundidade. Na superfície e na profundidade. Então, se você tem uma dor mais profunda ou mais crônica, você vai usar o infra, tá? Se eu quero, por exemplo, numa neuropatia diabética, por exemplo, recuperar meu nervo que está inflamado, aí eu vou usar em baixa frequência, em vermelho, entendeu? Coisas importantes, alguns princípios do laser, né? O laser, o que você precisa, o que você quer dele, você vai usar a dosagem. Por exemplo, se eu quero recuperar ou quero estimular a formação por exemplo, na neuropatia, que eu tenho um nervo que está doente, então eu tenho que usar baixas dosagens. Se eu quero tirar a dor, que eu estou com uma dor muito forte para eu tirar, então eu uso altas dosagens. Então, na baixa eu vou estimular proliferação de recuperação de feridas, recuperação de vasos, baixas frequências. Alta frequência eu vou inibir a dor. Lembrando que existe um princípio interessante do laser. Eu não posso ficar usando grandes quantidades de energia, porque existe um sistema de
inibição do próprio sistema. Então, se eu fizer uma overdose de luz, o sistema para de captar energia. Esse é um princípio que a gente tem que saber. O outro princípio básico é que, às vezes você aplica o laser, estou contando aqui, você aplica o laser no paciente, demora um timer aí, um tempo para isso acontecer, porque lembra, nós estamos mexendo em sangue, nós estamos mexendo em fotoquímica celular, estamos mexendo em células. Então, às vezes, a paciente vem, se aplica, ela ficou mais ou menos, aí no dia seguinte ela não ficou legal, aí a coisa vai acontecendo ao longo da semana, porque é um processo metabólico, você está mexendo em estrutura metabólica, em reações químicas. Eu vou estimular algumas enzimas, tirar ligações, se for necessário, de substâncias, tirar antioxidantes, se você precisar. Então, tem toda a parte metabólica complexa que ele vai agir. Então, às vezes, ele tem de longa duração. Então, você faz o laser hoje, amanhã ainda você tem dor, mas depois você vai saindo, vai subindo. Quando ele voltar na outra semana, ele já está sem dor. Porque o processo é como se ele tomasse um anti-inflamatório ao longo desse período, tá? Muitas vezes você consegue tirar a dor na hora. Né? Depende muito do processo. E outra coisa importante, né, Inês? É um anti-inflamatório sem tomar nenhum tipo de medicamento, né? Que acaba não fazendo, que na verdade não tem nenhum efeito colateral, né? Que pode estar relaciona-se com o rim, relaciona-se com o fígado, o estômago e assim sucessivamente, entendeu? Isso é uma coisa muito importante para deixar isso bastante claro. O laser vai ser o futuro, né? No futuro, as pessoas terão um desse em casa e vão se auto-aplicar. Esse é o futuro, não muito longe. O que acontece é que isto é uma tecnologia que nasce na Rússia, então ela vem de um princípio russo. Ela foi usada pela primeira vez em 1970, mais ou menos, em pacientes que tiveram um infarto, pacientes que estavam todos inflamados. Então eles abriam, colocavam um catéter, punham uma sonda e aplicavam lá no coração. E desinflamava todas as artérias, desinflamava tudo. Então, começa com pacientes cardiológicos, porque são eles que têm as artérias inflamadas, né? E isto vai mostrando que a coisa funciona. Uma luzinha dessa vai funcionar, né? E aí, a gente tem o laser de alta intensidade, que tem uma outra função, que é cirúrgico, corta, cauteriza, etc. Isso a gente já ouve falar mais, mas de baixa intensidade ainda é pouco divulgada. Apesar de tanta propaganda, na prática, o paciente se conhece muito pouco, ouve muito pouco. Quando você fala, vamos fazer uma fotobiomodulação, você tem que ficar um tempo explicando para o paciente como isso vai funcionar na vida dele, para que ele possa entender como isso pode ajudar. E é interessante, quanto pior o paciente tiver, melhor o laser é. Porque ele é para regularizar coisas que estão erradas. Então, a estrutura molecular que estiver desorganizada, a mitocôndria que parou de funcionar porque eu teve um AVC, ou porque eu estou com alguma doença degenerativa, ou porque eu estou com dor, por causa que eu usei muito na musculação, machuquei, está sem energia, é aí que ele funciona mais. É aí que você vê a eficácia da luz. Então, fala uma coisa. Então, não é errado falar o seguinte, que Mestre Tung e laser é um casamento muito bem feito, então. Perfeito! Para mim foi maravilhoso, porque eu fui lá no Tung em busca de respostas, como eu vou em vários lugares, porque eu sou uma fuçadora oficial, né? Então, eu estou com um pepino lá, eu tenho que buscar. Eu busquei estudar laser todos esses anos e continuo. Agora, dia 5, a gente tem uma outra live. Eu tenho um grupo de laser. Tem grandes discussões no mercado. Tem grandes discussões com relação à dose. A dosimetria é uma grande discussão. Existe agora um trabalho lá, que começou. Agora nós vamos ter, no futuro, um aparelho em que ele vai detectar qual seria a dose ideal para você. Entendeu? O computador vai falar assim, ó, para você, com esse peso, com essa dor, com essas doenças, para você a dose é tal. Esse é o futuro. Então vai ter dosador, para a gente não ficar pensando, quanto eu ponho? 4 horas, 2 horas, 3 horas? Tudo isso tem protocolos, né? Todas as patologias que você for estudar laser, você vai encontrar os protocolos. E são assim, fez em 500 pessoas, 1000 pessoas. Então, você, por exemplo, neuropatia herpética, quando a pessoa tem herpes zoster, fica com aquela dor horrível intercostal, aquelas dores horríveis, ele é espetacular para tirar aquela dor. Paralisia facial, ele é espetacular.
né? E eu uso paralisia facial e também depois uso as agulhas, porque eu vou tirar a dor, mas eu preciso tonificar a musculatura. Preciso Sim. voltar que ela funcione. E não tem nada melhor para estimular do que as agulhas. Então, Ah. a casamento maravilhoso, entendeu? Assim, agora estou feliz. Agora, Drica, agora eu vou jogar você na fogueira. Não, Quando? me deixa quieto. Eu Não, falei para não vai escapar, não. Não vai escapar, não. Bom, ó, você. eu não sei se vocês citaram, mas vocês duas são primas, né? Tem que deixar isso registrado Somos também. prima, você acredita? Esse é Exatamente, o você viu como é que lado é? Então, o que acontece? maravilhoso da história. Eu também, um passarinho me contou, inclusive esse passarinho chama Drica também, não sei por quê, coincidência, né? Que você está tendo uma experiência bacana com a Inês lá, né? Você comentou comigo que você está fazendo, está indo acompanhar ela nos tratamentos, está conseguindo absorver bastante coisa. E o que está sendo essa experiência para você? Você quer que eu te conte sobre uma vivência em Parkinson? Pô, demorou. Tá uma galera enorme aqui. Deixa eu cumprimentar uma pessoa. Antes de você continuar, preciso dar um beijo na Geralda, que a Geralda eu não vejo ela faz anos. Eu preciso de ver, eu preciso de marcar contigo, Geralda, na próxima ida para São Paulo, para que eu me encontre com você, para que nós podemos trocar uma ideia aí, que você passou num período aí, precisamos colocar algumas coisas em ordem aí. Mas e aí, Drica, fala aí para mim. Então, eu já vivenciei um pouco dentro da acupuntura o tratamento no Parkinson, né? Então, tanto usando tung, quanto sistêmica, quanto crâniopuntura. Então, o paciente está deitadinho e está lá tendo os espasmos. Você agulha, você percebe que tem uma ameniza suave. Então, eu tenho essa vivência. Até que você vai tratando e consegue melhorar, dar uma qualidade de vida melhor, um bem-estar melhor para aquela pessoa. Quando eu estava fazendo o meu estágio, a vivência, iniciando o meu estágio no laser, na clínica da Inês, chegou um paciente no parque. E aí, quando eu entrei na sala, a Inês já tinha ajeitado ele na maca e já colocado o laser. Tinha algumas áreas agulhadas. Aí eu falei assim, é Parkinson? É Parkinson. Aí eu falei assim, posso agulhar uma região, né, o 10-10-01, e aí fazer... VG20, né? O VG20. 4 cavaleiros e tal. Sim. Menino, o paciente estava tendo seus espasmos. E aí ele já começou a diminuir. Quando foi agulhar a região, parou. Eu cutuquei. Parou. Eu me encantei. Foi uma coisa assim, enfim, foi uma vivência fantástica com ela me colocando a experiência do laser e me abrindo esse caminho para eu trilhar. E ela sendo minha mestra em laser aí. Agora, outras vivências, uma senhora diabética. Lá em Mogi tem muitas pessoas que ainda são como eles chamam, né, da roça. Então tem lá sua rocinha, seu canteirinho que planta, suas verdurinhas. E essa senhora estava me contando assim, olha, eu já não conseguia mais mexer na minha horta, eu já não conseguia mais fazer o meu tricô, meu crochê. Então, estava muito ruim. Depois que eu vim para cá, comecei o tratamento com o Dr. Sérgio, o Dr. Inês e o laser, eu voltei a fazer meu tricôzinho. Eu voltei a mexer na minha terra, na minha rocinha. Gente, é uma satisfação tão grande. A gente fica encantado de ver o outro conseguindo retornar a ter uma qualidade de vida.
Porque o diabetes, por mais que seja silencioso, enfim, mas ela começa a alastrar de forma muito abrangente e a bloquear vários canais e que começa a prejudicar várias situações da vida, a enxergar, a se movimentar, a ter dores, a ter inchaços, enfim, tudo que o diabetes promove. Aí você ouve uma declaração de uma pessoa com tanta alegria no olhar, com tanta satisfação, fazendo o tratamento. Bom, esse foi logo de cara. Quando eu cheguei, essa senhora estava sendo tratada, e a Inês me apresentou e a gente começou a conversar. Quando terminou o tratamento, que aí ela sentou na maca, tirou o óculos e tal, ela começou a falar, foi uma coisa assim, dá vontade de chorar, de emoção, de ver todo esse tratamento, tung, laser, vem fazer. Como ela colocou, né? Que a clínica é de frente ao hospital. Então, são coisas cabeludas, coisas muito sérias, e que vem dando um resultado magnífico. Imagina. Deixa eu aproveitar aqui e fazer o seguinte, ó. Eu quero cumprimentar, hoje nós estamos internacionais. A Lore da Bolívia, que foi aluna nossa, foi aluna minha lá na Ebramec também, participou dos estágios lá comigo na Ebramec. Lore, Deus abençoe você aí na Bolívia. Agradeço e agradecemos demais por esse privilégio. A gente fica muito feliz com isso. Pessoal, aproveitando, nos sigam. Curta o nosso perfil no Instagram, do meu, da Drica, da Inês, a própria a GG, a Geralda já falou que já está te seguindo aí já, Inês. Inês, agora me fala uma coisa. Falando do aspecto holográfico, agora nós conversamos rapidamente sobre isso. O ponto 5506, lá na sola do pé, certo? O ponto 5506, que para mestre Tung, ele vai tratar o quê? Ele vai tratar justamente o cerebelo. E quando eu falei na aula sobre a questão do cerebelo, né, falou, ó, esse ponto vai tratar o cerebelo, tem que, logicamente, cuidado com o pessoal que segue protocolo, é um ponto extremamente complicado para utilizar, porque pode causar falta de ar, irritabilidade, ou até mesmo o paciente desmaiar na maca. Muito cuidado, eu sempre falo isso, aviso aos protocoleiros. Acupuntura é medicina, é ciência, tem que trabalhar com muito cuidado, e essa é a advertência que eu sempre dou para os protocoleiros, que preferem pegar uma combinação de ponto e falam que faz mestre Tung. Não, vocês não fazem Tung. Vocês vão lá, pegam um monte de ponto, colocam a agulha e tá achando que tá abafando. Inês, fala uma coisa para mim. O que você me diz desse ponto da sola do pé do 5506 em relação ao que você utiliza no laser, que você falou que tinha uma relação na época que nós conversamos, falou assim, ó, esse ponto aí, Fábio, tem uma relação assim, muito próximo, inclusive, com o que você acabou de falar nas indicações do próprio ponto. O que você tem a me dizer sobre esse ponto aí? Lembra daquele da sola do pé? Ó, 5506? Sim. Maravilha. Existem alguns protocolos, inclusive para a neuropatia diabética, que faz a aplicação no pé, né? Então você faz lá próximo do R1, R2, né? R1, né? Mas você pode aplicar todos os pontos do pé com laser, você não precisa usar agulha. Isso que é super interessante. Porque tem áreas, o paciente é muito delicado, o paciente idoso, ele tem uma sensibilidade, eu tenho uma dificuldade em pacientes idosos, a pele, a constituição da pele já não é mais a mesma, é diferente você puncionar um cara de 20 e um cara de 82, não é? Essas questões a gente tem que levar em consideração. Tem ventosa. Ventosa é muito bom, mas num pacientinho muito frágilzinho, de 86 anos, você arranca a pele dele se você não tomar cuidado, né? Então, essas questões a gente tem que levar em consideração. Então, mesmo criança, né? Você vai querer fazer alguma coisa em criança, é complicado. Então, no pé, nossa, isso aqui é bárbaro, entendeu? Isso é bárbaro. Você faz o que você precisa fazer no pé. Uma coisa interessantíssima que eu li no último artigo que saiu um artigo dizendo que em fibromialgia, né?
Sim. Fizeram 500 e poucos pacientes com fibromialgia e eles descobriram que, aplicando, eles construíram um novo aparelho, chama fotossônico. É o laser misturado com o ultrassom, num objeto só. Então, eu teria o laser e mais o ultrassom. Aplicado exatamente aqui, ó, gente. Aqui. É na região do ponto 2211, inclusive. Do mestre No 22, exatamente. Aplica aqui, tá? Sim, sim. 3 minutos de aplicação, 3 vezes por semana. Porque eles perceberam que as pessoas que têm fibromialgia têm uma inervação, uma recepção maior de neuroceptores nas mãos. Isso que aqui, quando você o aparelho que a Anvisa ainda está vendo ou não colocar, eles aplicaram e conseguiram coisas fantásticas. Agora, associado àquele ponto que você coloca... Faz um favor para mim. Volta a falar um pouco, porque o que aconteceu é o seguinte, caiu e perdemos o contato. Você pode falar um pouco, por favor, de novo, falando da inervação, da aplicação, por gentileza? Eu estou falando das fibromialgias, que fizeram um último trabalho recentemente, criando um novo aparelho, chama fotossônico, mais ou menos. Seria a associação do ultrassom, quem conhece muito a fisioterapia, com o laser simultaneamente. Você tem um aparelho que você tem os dois simultaneamente. Ou seria para movimentação das células, né? E o outro seria para penetração, aumenta a penetração do laser. Então, onde vai aplicar? Exatamente aqui no ponto Tung, gente, o cara aplicou. Ponto Tung. Tá? E o que eles perceberam? Que as sensações, as terminações de quem tem fibromialgia são muito mais intensas. Por isso que as dores são muito mais intensas. Outra coisa que eles perceberam e notaram, que a pressão intracraniana é maior quem tem fibromialgia. Então, laser no frontal também é um negócio que ajuda a diminuir a pressão intracraniana. Uma outra coisa legal é associar aqueles pontos da fibromialgia que você tem de sangue. O 10-10-22, o 10-10-22. Exatamente. Associar com essa aplicação, que já tem um ponto Tung aqui. Então, os resultados são fantásticos, entendeu? Então, tem várias associações que... Aí, o que eu fazia? Antes, então, na clínica... É esse link que eu tava realmente, assim... Querendo que você já está fazendo isso desde o começo. Esse link exatamente, é importante. Exatamente, eu fui conhecendo e fui aplicando. E outra coisa que eu apliquei, essa coisa da holografia, por exemplo, turno do carpo, né? Tem muita gente que vem com a mão. Nós temos uma paciente lá, e na nossa clínica, assim, passa no médico, faz todo o exame, então você tem todo um aparato. Nós olhamos lá o exame, é cirúrgico, porque estava muito avançado, uma senhorinha, aquela que a Drica falou, a senhora muito, e ela não conseguia fechar a mãozinha, e um sofrimento incrível. O que eu fiz? Eu usei o A05 lá no tornozelo, nos dois, porque nas duas mãos, desbloqueei lá, e aqui eu usei o laser no local, tá? Eu usei o laser em todos os locais. Cara, recuperou, ela fecha a mãozinha, ela faz bordadinho, ela faz as pontinhas, entendeu? E vou te falar ainda, então, esse ponto por si só, sem utilizar o laser, ele já funciona assim, fantasticamente. Imagina adicionando o laser. O anti-inflamatório. Eu adicionei um anti-inflamatório, tá? Sem ela ter que tomar nenhuma substância. Eu promovi uma melhora na qualidade das mitocôndrias, dos músculos, das mitocôndrias. Eu melhorei o processo inflamatório, né? Porque você melhora o todo, né? E o paciente está feliz, né? E aí o que a gente faz depois? A gente faz cada 15 dias, uma vez por mês, para a gente fazer o acompanhamento do caso. Depois que ela está bem, normalmente a gente faz 10 sessões, tá? A gente vai em 10 sessões com esses casos. Depois... Aproveitando aí, eu preciso de citar isso, que é uma coisa bastante legal que está acontecendo aí. O Leonardo Ferreira, que também é aluno nosso lá da Ebramec, é um cara que inclusive vai fazer Tung conosco lá, e ele tem um podcast lá de rock terapia. Eu vou participar desse podcast no dia 7 de junho.
E o Léo é um cara fantástico, tanto é que eu passei para os grupos aí para curtir, né? A galera andou curtindo o programa aí no Instagram. E a gente, quem sabe aí vai rolar um projeto novo aí, com moldes, né? Diferente, falando sobre medicina chinesa, e um projeto que pode estar caminhando. E vamos deixar as coisas acontecer. Então, dia 6 de junho, eu vou estar no podcast pelo YouTube do Rock Terapia junto com o Léo. E o Léo também fez uma pergunta sobre a questão da indicação para Alzheimer. Opa, saiu do ar. Voltou? Foi. Voltou? Oi, Inês. Eu estava falando até agora e o Léo tinha perguntado para nós o seguinte: indicações e como você está utilizando o próprio. Oi, Geraldo, tranquilo, eu percebi que travou. Estou voltando à pergunta. Eu tinha falado lá que. Nossa, tá, mas.